categorias que nunca foram muito consideradas por serem minoritárias, etc., elas sempre foram intermitentes. Tá? E que agora ela assume uma nova característica no momento que, por exemplo, alguns autores colocam na década de 90, que a cultura se torna um negócio concretamente. Então, se você pega hoje a ideia da cultura, dos diversos editais, tá? Você passa a ter acesso à produção cinematográfica, à produção teatral, enfim, uma série de outras produções. E se vocês pegarem a questão da cultura sendo utilizada hoje como forma de profissionalização. Então, vocês estão sempre vendo na Globo ou qualquer coisa por aí, a política, a ONG e tal, que está trabalhando com a favela, não sei o quê, que está ensinando todo mundo a tocar, está criando uma orquestra sinfônica, enfim, a possibilidade da cultura como forma de profissionalização. E no mais, quem acompanha, por exemplo, o carnaval, tá? A indústria do carnaval, como ela se coloca, das festas populares em diversas cidades do país, tá? Também você passa a ter o quê? Grandes eventos, a produção de grandes eventos e a produção de pequenos eventos. Por exemplo, nós temos alunos trabalhando com o que eles chamam de promoters da noite. Ou seja, aquela moçada que organiza festa. Tá? Organiza festa de república, festa de boate, festa de não sei o quê, e você tem todo um envolvimento de um conjunto de pessoas que começam a trabalhar nisso, percebe? E que trabalham só por aquele projeto. Acabou a festa, está todo mundo desempregado, mas você passa a ter novas formas, tá? DJs e uma série de outras, digamos assim, ocupações que cada vez mais elas estão sendo pensadas, sendo regulamentadas, uma série de coisas, na qual a ideia tem a ver com a ideia de cultura. É trabalho intermitente, tá? E é um trabalho de regulação um pouco complicada, ou seja, a pessoa pode ser autônoma, ela pode ter algum tipo de contrato, mas ela vai trabalhar num projeto determinado, tá? Da mesma forma que você passa a ter isso em outras situações. Então, as questões que têm orientado um pouco a pesquisa é um pouco, efetivamente, que medida o conceito de precarização permite entender as transformações que nós estamos tendo no Brasil, considerando a inexistência histórica de uma sociedade de trabalho no sentido europeu ocidental do termo. E segundo, em que medida essas ocupações vinculadas à chamada indústria criativa, e aí entra um outro conceito com uma certa resistência, mas que tem a ver muito com, digamos assim, com a criação desse conceito, principalmente na Inglaterra, na década de 90, na qual um conjunto de atividades, digamos assim, foram reunidas nessa chamada indústria criativa. E estatísticas inglesas mostram a importância de que essa indústria criativa, como um setor, teria lá. E que seria ela? Não apenas o pessoal de software e, enfim, de trabalho, entre aspas, imaterial, artístico e etc., e que tem a ver exatamente com essa indústria cultural, coisa que por muito tempo foi desconsiderada, mas que tem que ser considerada também como trabalho concretamente. Tá? E como eu já disse anteriormente, essa ideia do empreendedorismo como uma possibilidade de formas alternativas de trabalho autônomo, como possibilidade de alternativa ao assalariamento. Bem, por uma questão de tempo, eu só vou falar um pouquinho com relação ao trabalho de software, só para colocar algumas questões que ele levanta, no sentido de compreender concretamente transformações no trabalho. A questão da indústria, do trabalho na indústria cultural e mesmo na informalidade, digamos assim, de certa forma reconfigurada, não vai dar tempo, em outro momento a gente discute. Bem, a indústria você tem a chamada indústria da informática, ela trabalha muito com essa questão de software e o hardware. Tá? O hardware, concretamente, a produção dos equipamentos, tá? Uma indústria mais tradicional, e a indústria de software, que é uma indústria vinculada basicamente à criação de programas, o desenvolvimento de programas, de manutenção desses programas e coisas desse tipo. Tá?
Aí você já vai ter uma ideia concreta. Essa indústria de software ela é muito representativa, no que nós vamos chamar de pós-fortismo, ou do nome que a gente quiser colocar, frente às transformações, digamos, dessa revolução informacional. Que tem a ver, inclusive, a própria concepção, que eu não vou entrar aqui, mas que em algum momento a gente tem que discutir, como que vai se considerar o valor do trabalho. Tá? Então, por exemplo, no Fordismo você teria a inovação como exceção, marcada pelo tempo de reprodução das mercadorias padronizadas realizadas por tecnologias mecânicas. Agora você teria uma valorização não mais do tempo e gestos corporais capturados pela organização terrorista do trabalho, mas da valorização do conhecimento e o tempo de sua produção, difusão e socialização. Ou seja, concretamente, você tem uma situação na qual você tem a produção de um software. E a produção desse software, no momento que ele é terminado, efetivamente ele passa a ser reproduzido. Então, a criação desse trabalho já foi realizado. Tá? Ou seja, o que valoriza concretamente. Tá? Não deixa eu dar uma corrida. Olha só, o trabalho em TI, o trabalho realizado, ele é cognitivo, no sentido de que na hora que você está trabalhando no software, concretamente, você tem uma interação entre homem e máquina, certo? Não sendo totalmente prescritível. Tá? O trabalho efetivo encontra-se na atividade de realização da primeira peça original, chamada desenvolvimento de software, seguido posteriormente da prestação de serviços como eu fiz referência. Tá? As comunidades informacionais de atores são fundamentais no desenvolvimento de software, tá? Como software livre, por exemplo. De uma forma ou de outra, são utilizados pelas empresas em diferentes dimensões de desenvolvimento de software próprio. Por exemplo, você tem o Mozilla é um software livre, mas efetivamente a Google e as outras empresas também terminam pegando determinados códigos e privatizando para uso enquanto uma empresa, enquanto uma mercadoria na qual ela vende, concretamente. Tá? As empresas de TI dessa forma, mesmo que haja, digamos, tendências padronizantes em algumas delas, você tem, digamos assim, um caráter reticular, tá? Na qual a máquina em si, ela não tem um valor, ou ela não tem uma função determinada, mas ela tem sua função e utilidade são dados pelo uso, pelo trabalho vivo, pelo tipo de conhecimento incorporado. Tá? O trabalho e o conhecimento não são separáveis. Existe uma junção entre produção e consumo. A maior parte do consumido são serviços, tecnologias informacionais e comunicacionais, conteúdos informacionais, culturais e artísticos vinculados pelas ferramentas propiciadas por essas tecnologias. Tá? O processo de produção não coincide com o processo de valorização, dificultando a associação entre a imaterialidade do conhecimento e a materialidade da mercadoria. A tecnologia informativa é flexível por excelência, dada a imaterialidade do software concretamente. O usuário torna-se coprodutor do objeto, podendo inclusive modificá-lo. Tá? Aí você teria, digamos, uma chamada flexibilidade positiva, não estaria apenas na forma como o trabalho é realizado, mas também na formação informalizada, presente no aprendizado contínuo como condição de atualização e permanência dos profissionais do mercado. Aquela ideia da atualização permanente, para o desenvolvedor de software, é fundamental para ele continuar no mercado. A questão da desterritorialização, no qual o trabalho pode ser realizado em qualquer parte, o que faz com que essas empresas vão se constituir também de forma flexível, no que diz respeito ao tamanho e utilização dos seus espaços próprios. Tá? Obviamente, você passa a ter grandes fábricas de software, alguns autores utilizam isso, na qual o conjunto de produtos padronizados, você tem uma tendência a uma divisão do trabalho. Mas essa divisão do trabalho,
ela termina sendo relativa, no sentido que, efetivamente, o trabalhador ele pode querer continuar a desenvolver o que ele está fazendo, ou um problema surgido num outro momento. Tá? Mas ela existe. Mais concretamente, você tem uma simplificação de tarefas, mas ela não chega a ser, ou uma tentativa de rotinização, mas ela não chega a ser dominante. Por quê? Você tem nesse setor uma rotatividade altíssima de trabalhadores que pode ser atribuído a, digamos, de certa forma, a um mercado aquecido, no caso do Brasil, no qual esses trabalhadores são muito procurados, a ideia da atualização como um elemento fundamental e também a ideia da intensificação que esse trabalho tem, que efetivamente faz com que os trabalhadores efetivamente caiam. O acesso permanente à internet desses trabalhadores faz com que, como eu falei, todo mundo continue o trabalho fora digamos assim, da empresa. Um exemplo disso, por exemplo, é o pessoal que desenvolve games, por exemplo, na qual a própria ideia do que é lazer, do que é trabalho, do que está desenvolvendo alguma coisa, isso fica comprometido. E você passa a ter uma série de ocupações que passam a existir. Tem gente que vive jogando internet, ganhando dinheiro a partir daí, tem um pessoal que trabalha, são os bloggers, que começam a trabalhar com esse tipo de coisas, os youtubers e uma série de outras ocupações que vão vindo ao lado do desenvolvimento disso daqui, tá? Bem, passando rápido, já estou terminando, tá? De novo, a formação continuada garantida como empregabilidade, alta rotatividade das empresas e questão da terceirização também, um problema concreto, no sentido de que você tem uma troca permanente de profissionais que realizam situações específicas, na qual o próprio conceito de terceirização pode ser discutido. Tá. E só uma coisa com relação ao setor no Brasil hoje, tá, dados de 2012 tem mais de 800 mil trabalhadores, tá certo? Sendo que as empresas pequenas representam 96%, mas não dos trabalhadores ocupados, que é 44%. São trabalhadores todos praticamente formalizados, tá? Na qual essa formalização é diferenciada, desde o assalariamento aos PJ e uma série de outros, certo? Então, acabou de eu ia falar da perspectiva, mas a perspectiva a gente discute no debate. Obrigado. O professor. Desculpa, enfim, nossos limites aqui, não sei se são de infraestrutura, mas nós não poderemos exceder o limite das 17h30 na sala, enfim, não sei. Né? Professora Angela Araújo, integra o Departamento de Ciência Política da UNAM. Tá bom, tá certo. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Catani para participar desse seminário, dizer como é sempre um prazer, um aprendizado reencontrar esse grupo de colegas, né, com os quais a gente vem convivendo ao longo do tempo, nos congressos, né, nos debates mais amplos. Que agora, com essa iniciativa do Catani, a gente começa a estreitar mais relações com a perspectiva de um trabalho mais conjunto, e sem dúvida vai ser um grande enriquecimento do que a gente vem fazendo. Né? Bom, o tema que eu vou apresentar hoje é um tema no qual eu venho trabalhando já há algum tempo, e diz respeito a essa questão da informalidade, com um foco principalmente nas relações de gênero, mas que agora eu tento ampliar para incluir a questão de raça. Né? Ainda, vocês vão ver que ao longo da apresentação, a raça está entrando ainda um pouco devagar, mas
essa é a perspectiva para o desenvolvimento dessa pesquisa que nós estamos fazendo agora. Então, por que retomar a discussão da informalidade, né? Por que pensar numa nova informalidade? Eu acho que essa é uma discussão, sem dúvida, antiga no Brasil, uma discussão que estava nos anos 80, 90, principalmente a partir dos anos 90, tinha se reduzido muito, né, diante do cenário, do conjunto de transformações que a gente estava vivendo, né, com todo o processo de exploração produtiva, enfim, as transformações todas pelas quais o capitalismo vem passando desde a crise dos anos 70, né, em que a questão da informalidade perdeu um pouco a sua importância. No entanto, é também durante os anos 90, né, que as perdas sofridas pelo trabalho, tá certo? Um pouco a desorganização do mercado de trabalho, né, nesse contexto de reestruturação intensa, de crise econômica, né, ainda não solucionada no Brasil, pelo menos, e de elevado desemprego, também de um crescimento importante da formalização, retomou, né, esses indícios recolocaram a formalidade no centro da discussão. E aí, então, começou a se pensar se era possível ainda usar o conceito de informalidade, se